Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Começa agora mais um Câmara Aberta. Se você pensa que o tênis é um esporte distante, restrito aos clubes fechados e fora da realidade da grande maioria da população, este programa pode mudar o seu entendimento. A história que vamos contar mostra como uma simples corda amarrada entre um poste e uma cerca no bairro Promorar 2, no final dos anos 1980, foi o ponto de partida para transformar a vida de mais de 10 mil crianças e adolescentes em Itajaí. Para falar sobre essa trajetória de resiliência, educação e inclusão social através do esporte, recebemos hoje, nos nossos estúdios, um homem cuja própria vida se confunde com a história do tênis catarinense. O idealizador do projeto Saque Essa Ideia, professor Oswaldo Cipriano, o professor Badeco. Seja bem-vindo, professor, aqui ao Câmara Aberta. Muito obrigado, um prazer imenso poder estar aqui, poder contar um pouco sobre a minha trajetória de vida, um pouco dos procedimentos do projeto e assim por diante. Professor, o senhor teve uma infância simples na Grande Florianópolis e precisou trabalhar muito cedo. Foi engraxate, foi vendedor de jornais, de picolé e teve uma infância muito humilde. Como que essas experiências, essas privações moldaram a resiliência necessária para essa sua formação no esporte e para o que o senhor representa hoje para o tênis catarinense? Olha, tudo, na realidade, o tênis ele entrou na minha vida como um meio que eu senti que ali ia melhorar toda a minha trajetória. Então eu fui juntar bola, na época eu vendia jornal O Estado e tive a oportunidade que um amigo meu falou, conseguiu um serviço para nós, bem legal. Aí eu perguntei para ele, na época, como é que é o esquema? Ele falou, o salário é fixo, se chover não trabalha. Eu disse, o quê? E aquilo me chamou a atenção. E naquele momento eu estava conhecendo o tênis de campo. E o senhor foi convidado aos 9 anos de idade para participar de uma atividade num clube que já era um clube de elite, ou de uma classe social bem diferente da sua na época. Sim, naquela época o tênis nem passava na televisão. Isso era muito difícil, eu nem conhecia o tênis. Eu fui através desse meu amigo que a gente foi para Junta Bola. Nós começamos de boleiro, se chamava naquela época boleiro, que eram os catadores de bolinha. E como que foi a oportunidade de ficar observando os outros jogarem, conseguir mapear os movimentos, as técnicas e depois, de forma autodidata, conseguir desenvolver uma prática vitoriosa nessa modalidade? Olha, ali a gente sentiu naquele momento ali que ali estava mudando a nossa vida. Em primeiro item, o pessoal em si acolheu bem a gente, com carinho. Tem alguns lances meio deselegantes, mas é item que você tem que passar em todo o decorrer da sua vida para que você possa crescer e ser forte. Então, o professor explicava que eram 2 quadras, né, lá. Uma quadra era professor da aula e uma quadra a gente juntava a bola quando o pessoal fazia as partidas, que a gente chamava-se para boleiro de gorjeta, que aí o pessoal pagava, nós por fora ali do salário fixo. E o professor também ensinava como bater paredão. Então, a chance nossa era, nas horas vagas, bater paredão para tentar impor o que o professor passava para os alunos e também imitando os outros jogadores. Vi um jogador jogando legal, imitava um forehand de um back do outro, e ali nós fomos criando as nossas próprias técnicas. E aos 16 anos, o Badeco já dava aulas em Chapecó e já conseguiu um resultado de grande expressividade, sendo professor com o top 3 juvenil de Santa Catarina. Como foi essa transição de ser um boleiro, de treinar quando a quadra estava livre, para já ser um professor de tênis e já conseguir resultados de elite no esporte catarinense?
Era assim, ó, naquela época nós não tínhamos essas tecnologias de hoje. Então você, mesmo assim, você via alguns treinos diferentes, treino que nos chamava a atenção, nós anotávamos para nós. E naquela época existia também, além do boleiro, depois de você chegar num nível um pouquinho acima, chamava-se rebatedor. O que era rebatedor? O jogador chegava num clube sem um parceiro, o professor indicava o boleiro, o rebatedor, para ficar à disposição do jogador que não tinha com quem parceiro, não tinha um parceiro. E com isso nós dávamos o máximo. Aí o professor sempre orientava, ó, só joga slices, dá top spin, ó, aquele ali bota a bola mais no fundo. E aquilo foi agregando o nosso dia a dia, e tanto nós estar dentro da quadra, nós fomos começando a cada dia melhorar, porque nós dávamos o máximo para que aquele cliente ficava feliz com o pouquinho que nós jogávamos. E nesse início, nesse acesso a um esporte de forma até inusitada, né, por ser um esporte que na época era considerado elite, o senhor sofreu algum tipo de preconceito e até resistência da sua participação dentro da quadra? Sim, a gente sofria muito. O preconceito de cor existia muito, também da gente ser filho de empregada doméstica, por morar na favela, mas a gente era obrigado a passar pelaquela situação para que a gente possa estar aqui até hoje. Então, isso aí não é teu ambiente, não é teu lugar. O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que dar o melhor dentro da quadra. Não ignorar, não querer agredir, mas vencer, mostrar com qualidade, com honra, sem agredir, sem xingar e também não baixar a guarda. Então era mais um desafio a ser superado. Sim, era muito mais difícil. Só que você tinha que ser forte. Porque a dificuldade, a gente já sabia que a dificuldade é o que ia deixar nós fortes. Porque no momento que você vem do ambiente que eu vim, de uma favela, minha mãe não tinha condições, jogava descalço, ganhava de alguns garotos que já tinham certas condições. O pai, esse menino não vai, perdeu a vaga para o boleiro, um guri que junta a bola descalço. Então, o que nós tínhamos que ficar? Quieto, agradecer a Deus por estar naquele momento e dar o nosso melhor para não perder o pouquinho que nós tínhamos. Professor, em 1985, você teve a oportunidade de ir para o Itamirim Clube de Campo, aqui em Itajaí. De que maneira a chegada no Itamirim acendeu o desejo de descentralizar esse acesso ao tênis para crianças carentes, uma vez que o senhor também já tem uma história de vínculo, né? Além de vir das comunidades, né, de periferia, o senhor tem um vínculo muito forte já de família, de estar integrado em atividades junto com as comunidades. Quando a gente chegou no Itamirim foi um convite. Na época, o nosso diretor era o Moacir Verne Filho, Macitinha. E naquela época ele já tinha uma ideia de montar uma equipe de competição aqui no Itamirim que nós não tínhamos. Eu tinha trabalhado em Florianópolis com o professor Aldo Ramos, depois ele veio para Itajaí, e eu fui para Chapecó, e eles fizeram esse planejamento de montar uma equipe, que na época o Macita estudava ainda em Florianópolis, e eles tinham ido, na época, na academia do falecido Bolicelli. Ele viu aquilo nos Estados Unidos, treino na quadra com equipe, 4 jogadores, treinador, e ele pôs na cabeça que ele ia se formar, ia fazer uma equipe aqui no Itamirim. E, para minha felicidade, eu fui contemplado e ser convidado a participar da primeira equipe de competição do Itamirim Clube de Campo. E o senhor ficou surpreso na época? Eu sabia que eu estava dando o meu melhor. Eu também não esperava vir para o Itamirim, que naquela época o Itamirim já era um dos clubes que tinha o maior número de quadras do estado. O Itamirim sempre foi muito forte, sempre foi focado ao tênis, mas eu não imaginaria que eu ia vir para o Itamirim. Isso aí eu não tinha ideia. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para continuar esse bate-papo com o professor Badeco. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X.
Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o professor Badeco, idealizador do projeto Saque Essa Ideia. Professor, em 1987 o senhor criou um projeto Boleiro Nota 10, né, que era para atender os boleiros do Itamirim. O senhor tinha um público-alvo bem definido nessa proposta, sob a condição de que aqueles que tivessem boas notas escolares, eles teriam a oportunidade, né, de realizar a prática, de receber a orientação às aulas. Como é que o senhor avalia essa escolha da educação formal como uma moeda de troca para incentivo de jovens que queiram fazer uma iniciação no esporte já com um pouco mais de preparo, de técnica, de treinamento? Olha, foi uma ideia muito legal, muito bacana, que até hoje a gente está colhendo frutos, né? Então, o que aconteceu com os boleiros Nota 10? Nós tínhamos muitos boleiros que juntavam bolinhas e, na época, eles não tinham também o acesso a jogar. Mesmo esse tempo todo, era muito difícil dos boleiros poder jogar. E sempre que eles jogavam, eles perdiam o jogo porque ficavam dentro da quadra juntando bola, que era o trabalho. Mas jogar, eles não tinham esse prazer de estar com a raquete na mão, estar curtindo o ambiente. Aí eu reuni eles, perguntei se eles tinham vontade de jogar. Eles falaram que tinham. Então aí eu fiz esse acordo com eles. Cada 10 que vocês tirar na matéria, eu dou uma aula para vocês. E com isso, o que aconteceu de benefício? Primeiro item, eles começaram a buscar mais informação. Foram buscar, né, estudar, foram ler livro, pesquisar, e eles começaram a ficar mais inteligentes. Como pessoa, como ser humano, começaram a se expressar melhor com o associado, foram deixando a vergonha de lado e começaram a se impor. E eles viram que também teriam condições de chegar, que nada é impossível. E aquilo, além de nós estarmos motivando eles a ter uma nota legal, conseguimos inserir eles com as pessoas. Porque às vezes eles não falavam, não é que não sabiam falar, é que eles não sabiam se expressar, tinham vergonhas. E com isso, nesses primeiros passes, na época existia muito o office boy, e a gente conseguiu inserir muitos desses meninos para trabalhar depois, futuramente, em algumas empresas de office boy. Por eles começar a aprender, a conversar, buscar informação, sempre tentando melhorar o caráter deles. É uma forma de desenvolvimento pessoal e educacional por meio do esporte, né? Sim, porque aí o que acontecia? Porque todo mundo queria jogar, todo mundo queria fazer uma aula, mas não tinha condições. E é uma coisa que para mim estava muito perto, coisa que eu sabia fazer. Eu sei o quanto que eu sofri para chegar até ali. Então o que eu pensei? Em poder ajudar. Foi dessa plataforma que a gente criou o Boleiro Nota 10. Professor, o senhor recebeu muitas propostas ao longo da sua trajetória como professor de tênis para treinar grandes equipes ou fazer um treinamento específico para determinado atleta profissional ou participar de outros projetos, ir para outros lugares. Sim. E como que você equilibrou tudo isso de manter o foco na tua proposta, nos teus propósitos como um agente social de transformação e promoção da cidadania por meio da prática esportiva? Olha, o que eu senti aqui em Itajaí, uma segurança muito grande, quando eu comecei a lançar as ideias de projeto social, o que mais me chamou a atenção, até quem não tinha nada ajudava. Ajudava de uma fórmula, pode botar a corda na minha cerca, não, eu vou lá buscar um pão, vou dar um lanche para essas crianças. E aquilo me deu uma força muito forte, porque a gente estava começando um trabalho nas comunidades muito legal e estava tão bem aceito, que não eram pessoas grandes que eram os colaboradores, era o próprio pequeno, vendo que o filho estava sendo beneficiado, o vizinho estava sendo beneficiado, e aquilo me trouxe para mim uma confiança muito forte, e eu sabia que um dia, quando eu também não sabia, nós íamos conseguir levar essa ideia para dentro de um clube. E como eu já estava no Itamirim esse tempo,
a minha ideia já era ficar com o Itamirim, porque o Itamirim, ele sempre trouxe essa segurança para a gente, para que as pessoas tenham ideia. Eu morei dentro do Itamirim. O senhor morou lá há quanto tempo? Eu morei dentro lá do Itamirim um bom tempo. Porque eu não tinha onde morar aqui. Eu morei um tempo na casa do professor Aldo, depois fiquei um tempo para ir para a casa do professor Vicente Zarrilli, e depois o Itamirim fez um quarto lá para mim. Eu morei lá e comprei uns móveis usados. Na época tinha Vitória, que eram móveis usados. Aí comprei uma televisão, comprei uma geladeira, um filtro eu ganhei da dona Liana, uma cama do falecido Vocolares. E assim eu comecei a minha história de vida ali dentro do clube. O senhor sempre dedicou, então, uma porção da sua vida, né, da sua experiência também como professor de tênis, para poder oferecer o trabalho. Nunca foi apenas uma atividade profissional apenas. Não, eu sempre fui na questão de dividir o pouco que eu tenho. Na nossa família nós não tínhamos nada. E a gente sempre foi de dividir o pouco que tem. E isso foi que vem do berço. A falecida minha avó, ela era parteira, também não cobrava nada. A minha mãe, às vezes, lavava roupa para as pessoas. Às vezes também a pessoa não cobrava. E a gente foi criado naquele ambiente sempre de dividir o pouco que tinha. E isso eu vi que o tênis ele estava me mudando, estava lapidando eu estava ficando já grandão na área do tênis. Eu vi que eu poderia também ajudar alguém. E isso, sempre pensar em ter troca ou cobrar, porque às vezes mesmo se fosse cobrar eles não tinham condições. Mas eu via também a vontade daquelas pessoas poderem jogar. E aí eu comecei a trabalhar, tinha dia que eu trabalhava um pouco mais meio-dia, ver que eu parava para mim trabalhar, eu tocava o meu trabalho meio-dia, almoçava entre 15 minutos, meia hora, para mim ter uma hora a mais no final de semana, para mim poder me dedicar às pessoas. E aquilo, para mim, é o que mais me deixa feliz, poder servir. Hoje é muito interessante você encontrar pessoas formadas em várias áreas e falar que você que incentivou, você que deu o primeiro passe. Então, aquilo não tem dinheiro que pague. Professor, vamos falar um pouquinho agora a respeito desse projeto que até hoje está em andamento e o senhor criou lá em 1989 de uma forma improvisada. O projeto Saque Essa Ideia, com uma corda amarrada entre uma cerca e um poste na rua do Promorar 2, o senhor atendia, lidava com escassez de recursos e atendia crianças e jovens já em vulnerabilidade social. E dessa forma improvisada nasceu, com materiais doados, com toda dificuldade, um projeto que já passa, são 38 anos, 39 anos. Sim. É isso, né, Sim, 39. O grande nicho, ele começou, nós começamos com um balde de bola velhas e 4 raquetes também velhas. Era o que nós tínhamos para dar o primeiro passe. E ali ele foi ganhando corpo, ele foi se destacando, foi começando a sair alguns jogadores já se destacando pelas próprias dificuldades. Mesmo nós não tínhamos uma estrutura adequada, mas nós tínhamos um item muito bom, era muita vontade. Vontade de crescer, vontade de ajudar, vontade de ver as pessoas, que para eles acreditarem, porque os jovens, eles deixaram de sonhar. E a gente começou a tomar, muita gente riu da gente, sacaneava, mas nós nunca desistimos, porque a gente sempre... O que acontece? O que leva você à frente? É o sonhar, imaginar. Um dia nós vamos ter isso, um dia nós vamos ter aquilo. Então, e isso a gente conseguiu passar para aquelas crianças. E hoje, está muito difícil hoje das crianças sonhar, de ter, eu queria ter aquilo. Hoje está muito fácil e acaba sem perceber, as crianças não dão valor. Na época que elas davam essa dificuldade, que a gente chamava nós mesmo de leão de barriga vazia. Que o leão não caça de barriga cheia. E aquelas dificuldades, ela fez nós crescer, nós acreditar, até que passou deu uma rede. Opa, nós já temos uma rede para quem tinha uma corda. Qualquer doação naquela época era muita coisa. E aí a gente ganhou um prêmio, o próprio patrocinador do prêmio, ele perguntou quanto é que a gente queria em dinheiro. Eu falei para ele, eu não quero dinheiro, o que eu quero é de material, porque nós precisávamos de material. E assim que foi, ganhando cada dia mais corpo o projeto.
E até hoje já passaram quantas pessoas? Hoje a gente já tem mais de 10 mil crianças, adolescentes que tocaram na raquete, senhoras, pai, mãe, muita gente que pegou na raquete e conheceu o tênis pela primeira vez. Então isso é importante para a gente, é prazeroso. Da onde eu vim, onde eu cheguei, poder passar isso para as pessoas de uma forma bacana, de uma forma legal, transformar a vida das pessoas, porque o tênis ele transformou a minha vida, a vida da minha família, a fórmula de nós pensar, tudo foi através do tênis. É uma construção de identidade por meio do esporte. Sim, ele mudou. Porque o que todo mundo acha? Como é que vai falar para o clube? Se o clube, o que eles falavam? O tênis já é um esporte de rico. Se nós estamos no esporte de rico, nós vamos melhorar a nossa vida. É assim que nós pensávamos. E aquilo fazia nós acreditar. Jogava com a jaquete pau de mata-cobra, mas nós achávamos que a nossa jaquete era as melhores. E assim foi o que fez a gente crescer e sonhar e estar aí hoje. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos para continuar essa conversa com o professor Badeco. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o professor Badeco, que é o idealizador do projeto Saque Essa Ideia. Bom, professor, vamos falar um pouquinho mais desse projeto hoje. Primeiro, ao longo do tempo, assim, vocês participaram de diversas, porque atendendo jovens em vulnerabilidade social. Vocês participaram de eventos esportivos com pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis de rendimento e treinamento. Como é que foram os resultados? Vocês conseguiam competir de igual para igual e ganhar títulos? Sim, nós já tivemos jogadores no nosso projeto. Tivemos 6 jogadores que eles fecharam o ano, que a gente chama participação no Master, o campeonato Master Infantil Juvenil. Tivemos 6 jogadores que ficaram entre os 8 melhores do estado durante um ano, e 6 jogadores que vieram de projetos sociais. E além deles virem de projetos sociais, o próprio Itamirim e a ADK, que aí eles têm que ter o registro na federação. Então a federação, nós temos hoje 8 jogadores que representam o Itamirim nos campeonatos estaduais e ganham treino na equipe da ADK, que é a equipe de competição do Itamirim, que eles ganham treino com preparação física, com fisioterapeuta, com todo o trabalho que é feito dentro de um tenista de alto rendimento. Então a gente está conseguindo inserir muitos jogadores dentro de competições de alto rendimento e eles estão chegando de igual para igual. Hoje, quantos participam desse projeto? Hoje, ali no Itamirim, a gente atende 120 crianças entre 3 a 14 anos, porque é um número... E tem crianças já mais velhas, com 16, 18, mas eles já estão mais tempo no projeto. E aonde esses mais velhos, passam a ser os monitores. Eles passam a ajudar na formação dos demais jogadores. Depois, o senhor abriu e trabalhou em outros projetos também, conduziu algumas turmas em quadras no Parque Dom Bosco, fez parceria com a Combeme, deu aula para algumas escolas públicas, né? O projeto também não consegue atender todos, né? Todas as escolas públicas, todos os bairros de Itajaí, mas dentro desse contexto, o que hoje, além do Saque Essa Ideia, que tipo de projeto hoje ainda o senhor está conseguindo ter tempo para poder trabalhar junto às entidades e ao poder público? Olha, hoje o que nós temos de benefício no projeto? Tem a minha família que me apoia, tem a minha esposa, minhas filhas,
E nós temos 16 pessoas que atuam diretamente no projeto com nós, na base, no auxílio da base, nos trabalhos todos. E para ano que vem, se Deus quiser, a gente quer que essas equipes, se Deus quiser, eles que vão tocar os projetos em alguns polos, aonde temos na quadra pública, lá no Nilo Bittencourt, a praça aqui no Cidade Nova, depois de muitos anos, agora está saindo 2 quadras de tênis públicas. Então, provavelmente, nós vamos ter uma equipe para trabalhar ali, para assessorar ali durante o ano todo. Nas sextas-feiras, o senhor ministra as aulas sozinho, mas nos sábados conta com outros 6 professores que também já participaram do projeto, são ex-alunos. Como é que tem sido esse pós-projeto, né? O senhor recebe os alunos, são carentes, e depois? Como é que eles vão dando continuidade a esse projeto, se firmando? O senhor já deu alguns exemplos, se firmando no mercado de trabalho, em outras atividades. Sim, nós temos hoje vários professores que atuam, que eram ex-alunos do projeto, que atuam hoje em condomínios, especializaram em aulas em condomínios, entre Praia Brava, Balneário, muitos professores que atuam no Itamiri mesmo, ali do nosso lado, trabalhando na equipe de competição, no alto rendimento, com as suas especializações, formações. E esses novos que estão vindo, eles também já estão de olho para firmar dentro do tênis de campo. E hoje, para participar do projeto, como que as pessoas podem obter informações, né? E hoje existem vagas? Olha, nós tínhamos algumas vagas em aberta, porque a gente sempre a vaga em 6 meses, né? A gente faz a inscrição, abre, e o site do projeto é Saque Essa Ideia. Ali tem um link e o pessoal tem um acesso, né, à ficha de inscrição, e aí provavelmente vai ter que entrar na fila de espera. Professor, e o que o senhor fala para aquela criança, aquele jovem que tem o sonho de se desenvolver na prática esportiva, mas nem sempre tem as condições materiais, às vezes de mobilidade ou sociais, para poder ter acesso aos recursos de uma prática esportiva como o tênis, como outras práticas? Olha, aqui em Itajaí, não só o meu projeto social, né? Tem muitos projetos sociais, para mim todos são excelentes, todos transformam vidas, é muito interessante. Itajaí, nesse ponto, ele está na frente, né? Com a própria Fundação Municipal de Esporte, e muitas pessoas têm os seus projetos particulares, né? Tem o Juscelio, está querendo montar agora um projeto de cadeirante na área de tênis. Então, e a criança que queira praticar o esporte e que vai à luta, vai atrás e não desiste. Não desiste, porque esse é um sonho que tem, vai passar uma dificuldade, depois, com o tempo, com certeza, vai colher os frutos. Professor, e para o futuro, quais são as ideias que o senhor tem de ampliação do projeto, de abrir outro projeto, de dar continuidade, de atender mais crianças, de fazer novas parcerias? Olha, a gente tem algumas parcerias já, agradecer todos os nossos parceiros, né, que sempre nos apoiam, a equipe nossa, né, que sem a nossa equipe também não tem aonde nós chegarmos, aonde nós estamos, que não depende só de mim. Eu tenho uma equipe muito forte. E a nossa ideia é levar o tênis a partir do ano que vem nas novas quadras que vai ter aqui no Cidade Nova, com o rodízio diariamente. Levar o tênis de manhã, à tarde e à noite. Crescer mais, expandir, que nós já estamos com o nosso pessoal com uma formação qualificada. Agradecer à federação, que está também oferecendo os cursos de capacitação, cursos de arbitragem para os jogadores que vêm do projeto. Então, se Deus quiser, as chances do nosso projeto ampliar mais, crescer mais, vai ser maior, se Deus quiser. Professor, em 2024, um ex-aluno seu, o Douglas de Oliveira, ele foi técnico da seleção brasileira sub-12 e campeão sul-americano no Paraguai. É uma projeção internacional de relevância, de um jovem formado no projeto. O que isso representa para você? Pá, isso para nós é muito importante, né? Não tem dinheiro que pague, apesar da dedicação dele, a determinação dele, ele lutou pelos objetivos e também não esqueceu o projeto, né? Também nos apoia, também está lhe dando força. Nós temos aqui no clube também outro preparador físico, o professor China, também começou no projeto, o Marlon, o professor Yuri,
o professor Juninho. Então nós temos muitas pessoas que atuam hoje, estão com as suas vidas, graças a Deus, legais e começaram no projeto e com muita dedicação e determinação deles, e nenhum deles esqueceram o projeto, que é o mais importante. O senhor hoje e o seu legado, né, de professor de tênis e de transformador da realidade social de muitos jovens itajaienses, ele repercute na imprensa local, ele repercute entre o poder público, com homenagens, às vezes com algum outro tipo de recurso que acaba sendo destinado. Quero que o senhor fale o que representa isso, a importância desse reconhecimento para a projeção e o incentivo desse tipo de iniciativa. É isso que nos mantém vivo, né? É você receber o reconhecimento, você faz, você recebe seu reconhecimento, e isso dá cada dia mais vontade de nós batalhar mais, cada dia dar o nosso melhor, porque a gente fica honrado você ter esse reconhecimento, né? Tanto aqui em Itajaí, pessoas de vários lugares do Brasil já veio visitar o nosso projeto, que o nosso projeto virou uma referência. Como vocês começaram, como é que vocês conseguem manter esses anos todos os projetos? Isso para nós não tem dinheiro que pague. Badeco, muito obrigado por aceitar o convite, participar conosco aqui do Câmara Aberta. Olha, enquanto o senhor falava, muitas coisas vinham à minha cabeça e dava vontade de perguntar, mas sairia muito da pauta. Mas teremos outras oportunidades para conversar aqui na TV Câmara. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, né? Agradeço a minha equipe, todos os nossos parceiros, todo o pessoal que nos apoia. E é uma honra poder estar aqui pela primeira vez. Estou muito feliz. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube e no canal 14 da Claro TV. Uma boa noite e até a próxima.